capítulo 1. Quem sabe dizer que história tem lá em 1 Samuel no capítulo 1? Ana, ela recebeu o quê? Um milagre. E é dela que nós vamos falar hoje, de uma maneira um pouco diferente, porque assim, aqui na igreja já foi pregado sobre Ana, né, mas hoje é uma maneira um pouquinho diferente, né? Hoje nós vamos tirar lições com a história dela. Amém? Vamos ver aqui a partir do versículo 1, deixa eu ver até onde que dá para ler. Até 1 e o 2, tá bom. Amém? Houve um homem em Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Os irmãos podem se assentar. Vou aguardar as crianças se retirarem. Amém, irmãos? Então vamos lá. A história de Ana. Acho que todos já conhecem. Alguém aqui não conhece a história de Ana? Quem não conhece, levante a mão, por favor. Não conhece a história de Ana? Ana, ela foi uma mulher que ela era esposa de Eucana. Parece um nome feminino, mas não é um homem. Eucana, ele tinha duas esposas. Ele tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E o que acontecia? Penina tirava, vamos dizer assim, uma casquinha ali, né? Penina gostava de zombar, de, né, ficar tirando sarro dela, porque ela não tinha filhos. Mas o que ela fez? Curvou seus joelhos, adorou a Deus, pediu, fez um voto, e Deus abençoou, abriu a madre dela. Mas nós vamos tirar lições dessa história. Nós vamos tirar algumas lições dela. Em primeiro lugar, como era a vida de Ana? Como era a vida de Eucana, o seu marido? Porque naquela época, não só naquela época, hoje também o marido é o cabeça da família. Mas então como era a vida desta família? A vida de Eucana, como ele, vamos dizer, se dirigia a esta família? Versículo 3. Começa já a contar um pouquinho da história deles. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então a gente vai olhar a primeira coisa de Ana, a vida devocional. Quais são as lições que nós podemos tirar da vida devocional de Ana? O que é a vida devocional? A nossa vida diária com Cristo, a nossa vida com Deus, a nossa vida com a igreja, o nosso compromisso. Como é que nós levamos isso? Vamos olhar o exemplo de Ana. Será que nós estamos igual ao exemplo de Ana? Ou será que nós não estamos? Vamos usar esse exemplo de Ana como espelho agora, como gabarito, para a gente ver se a gente está no lugar certo, se a gente está fazendo a coisa certa. Vamos lá então. Primeira coisa, de ano em ano, Eucana pegava suas duas mulheres e ia para o templo. Só que naquela época tem um porém. O templo naquela época ele não ficava a 10, 15 minutos de casa como fica a igreja hoje. O templo de onde eles moravam até o lugar onde eles iam sacrificar, que é para expiação de pecados, porque naquela época não era simplesmente pedir perdão, porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Então as pessoas, para pagarem os seus pecados, tinham que oferecer animais em sacrifício. E não só em sacrifício para pagar os seus pecados, expiar os pecados, mas também por oferta. Uma oferta de gratidão a Deus. Então essa era a vida deles. Todos os anos eles iam, e a distância era de em torno de 10 quilômetros. Hoje a gente fala 10 quilômetros é pertinho, vai daqui lá em Guilherme, né, rapidinho. Mas vamos entrar no contexto da época. Deserto, lugar seco. Anda 10 quilômetros no deserto de a pé, arrastando animal para oferecer de sacrifício, para você ver como é que é fácil. Imagina você ter que fazer isso todo ano. Aí eu pergunto para vocês, será que Penina, que era o marido dela, fazia isso obrigado? Será que ele fazia isso porque, não, tenho que ir lá, porque senão tem que pagar meus pecados? Não.
Eu vou mostrar para vocês o porquê que não. E eu vou mostrar também para vocês onde é que está o segredo deles, na vida deles, para ter uma vida com Cristo dessa forma. Amém? Olha só, alguns tempos atrás aqui nessa igreja, na abertura do culto, eu fiz uma leitura de algumas estatísticas de aproveitamento de culto. Por que eu estou querendo entrar nesse assunto? Porque se você olhar lá na história, daqui a pouco a gente vai passar por ela. Se você olhar lá na história, Penina, Penina e o seu marido Eucana, quando eles chegavam no templo, era só uma vez por ano que eles tinham para fazer isso. Era só uma chance que eles tinham. Então o que acontecia? Quando eles chegavam no templo, o tempo que eles estavam ali, eles aproveitavam. A Bíblia deixa bem claro aqui no versículo 3, vamos ler ele: subia, pois, este homem à cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Deixa bem claro que Eucana era adorador. Então, o que acontece? Que quando ele chega no templo, ele não chega no templo simplesmente para oferecer o sacrifício, cumprir com a sua obrigação e vai embora, como muitos de nós crentes fazemos. Eu vou na igreja simplesmente por ir, porque eu tenho que ir. Afinal de contas, se eu não for, minha vida vai para o beleléu. Eu só vou por causa disso. Eu não vou porque eu vou lá para adorar o Senhor, porque eu amo Ele. Não, eu vou lá para... Muitos crentes fazem isso. Mas aqui mostra que Eucana não era desse jeito. Ele levava toda a sua família para oferecer sacrifício ao Senhor e para adorar o Senhor, para aproveitar cada momento do culto. E eu gostaria de ler aqui algumas estatísticas, trazendo para o nosso contexto hoje. Olha só, qual é o aproveitamento do culto hoje? Hoje nós temos em média um culto por semana. Em um ano são 52 semanas. Mas suponhamos aí que a pessoa ela falte uma vez por mês em um culto. Então tira aí 12 semanas. Uma vez por mês, 12 meses, tira. São 40 semanas. Mais ou menos, uma média, nós temos 40 horas de palavra por ano. Mais ou menos. Pode ter culto que tem mais, tem um culto que tem menos. 40 horas. Em 3 anos, se você já frequenta a igreja há mais de 3 anos, você já tem mais de 120 horas por ano de palavra. 4 anos 160, 5 anos 200. Uma hora de pregação, o pregador ele fala de 4.500 a 7.000 palavras. A média. Vamos tirar uma média disso daí, 5.750 palavras por hora. Por hora de pregação. 3 anos, você tem 120 horas, multiplicado você tem 690.000 palavras que o pregador fala aqui em cima, que você já ouviu. 690.000 palavras, em 3 anos. Vamos supor então que você foi uma pessoa que simplesmente veio, pegou o culto no final, por exemplo. Quer dizer que você aproveitou 1% do culto. 1%. Se você aproveitar 1% do culto, 1% do culto, presta atenção. Em 3 anos você ouviu 6.900 palavras. 1% do culto. Aproveitando 1% do culto. Cada mensagem que toca o coração de uma pessoa, por exemplo, Jesus te ama, né? Ou qualquer outra assim, tirando uma média, tem em torno de 5 palavras. Dividindo por 5, em 3 anos você escutou 1.380 mensagens que você deveria de ter aplicado na tua vida. Dá para mudar de vida com isso ou não dá? Dá ou não dá? Dá. E por que as pessoas não mudam? Sabe o que acontece aqui, se eu parar para pensar um pouquinho? Se parar para pensar um pouquinho, dá até para ficar irritado. Quer saber o porquê? Porque se você não aproveitou 1.380 mensagens, se você tem mais de 3 anos de crente e sua vida não mudou, você não aproveitou nem 1% do culto. Nem 1% do culto. Pararam para pensar nisso? A matemática não mente. Pararam para pensar nisso? Para quem é pregador da palavra, eu faço uma pergunta para vocês. O que o pastor, a pastora, o presbítero, Osmar, o que nós fazemos aqui então, se você vem no culto e não aproveita nada? O que nós fazemos aqui? Jejuamos, oramos, nos consagramos, ficamos sensíveis à voz de Deus, procuramos trazer o melhor, pesquisamos as coisas, para chegar aqui a pessoa não aproveitar nada, não aproveitar 1% do culto.
E eu não estou falando de culto, de hora, do louvor, eu estou falando só da palavra. Pararam para pensar bem nisso? Para quem é pregador, isso é um desaforo. Desculpa me falar, irmãos, mas vocês estão fazendo papel de bobo se vocês estão fazendo isso. Estão perdendo o tempo de vocês e estão perdendo o meu. Eu estou sendo sincero. Eu falei isso para os adolescentes no primeiro dia de aula deles. Se a gente começar com as aulas e não tiver mudança dentro de casa, a gente para. Porque não tem lógica perder tempo. Está perdendo o tempo do professor, está perdendo o tempo do pregador e está perdendo o próprio tempo. Está fazendo o que aqui dentro? Podia estar fazendo outra coisa. Estou sendo sincero, gente. Não adianta entrar aqui para não prestar atenção na palavra e não aproveitar o teu tempo com Deus. Nós vemos na família deles que Eucana era adorador. E o que é adorar, afinal de contas? Adorar a Deus. Nós ouvimos muito essa palavra fica muito comum entre nós. Adorar, adoração. O que é adoração? É cantar? Sim, também. Mas é claro que os gostos musicais, eles não são iguais para todos. Às vezes você vai ouvir um louvor que nós estamos cantando aqui em cima que não te agrada, que você não gosta dele. É direito seu, todos nós somos diferentes. Mas nesse momento, o que você faz então? Fica viajando? Sai da igreja, como eu já falei aqui em espírito, e vai não sei para onde, e fica esperando acabar? Olha, se você estiver lá longe, vai acabar, você não vai perceber. O que eu faço então? A adoração não é só isso, a adoração é muito mais do que isso, irmão. A adoração, simplesmente você pode pegar e começar a falar o que Deus é para você naquele momento. Não precisa de cantar, simplesmente fala para Deus o que Ele é para você. Baixa a tua cabeça e começa a orar, fala: Senhor, Tu és a minha vida, é por Ti que eu vivo, é para Ti que eu estou vivendo, minha vida é Tua, Tu és o ar que eu respiro, sem Ti eu não posso viver. Isso é adoração. É dizer para Deus o que Ele é na tua vida. Essa é a verdadeira adoração. Será que os louvores falam isso? Também falam. Mas você não é obrigado a cantar isso aqui, mas pelo menos adora, irmão. Não fica só parado esperando acabar o momento do louvor. Adora, fala com Ele. Eu fico vendo aqui outra lição deles aqui também. Ana, o que ela fazia quando ela chegava no templo? Orava. Quantas pessoas eu vejo chegar na casa de Deus e nem sequer dobra o joelho para falar com Deus? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmão. Se você é convidado para uma festa, você chega na casa da pessoa, cumprimenta e conversa com todo mundo e não conversa com o anfitrião da festa, o que ele vai pensar de você? Da mesma forma somos nós, quando chegamos na casa de Deus. Às vezes estamos lá aflitos, com uma dor na alma, com um problema para resolver, ao invés de curvar o joelho na casa de Deus, porque o pastor já cansou de falar que ele está aqui esperando você para falar com Ele, aproveitar o momento. Não, vai conversar com os amigos. Não que isso seja errado, é bom ter um momento de comunhão, mas tem um momento para Deus, fala com Deus. Aí depois vem falar que está deprimido, e vai tacar o problema, sabe na onde? Do pastor. Não estou defendendo ele, eu estou falando a verdade. Um problema que você mesmo poderia ter resolvido com Deus. O véu se rasgou, irmãos. Pode falar com Deus, é você e Ele. Vamos passar para o outro ponto. Oferta. Olha aqui, no 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e dava a todos os teus filhos e todas as suas filhas. Para cada um ele dava uma porção de sacrifício para expiação de pecados. Olha aqui no 5. Porém, Ana dava uma parte excelente. A Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só, naquela época, irmãos, ter uma mulher que não tinha filhos era tristeza para o homem. Mas olha só o que Eucana fez por ela. Você não pode ter filho, mas eu vou te dar uma porção excelente. Você vai dar uma porção excelente para Deus. E quem dá porção excelente não faz com tristeza. Entenda isso, que quem dá porção excelente para Deus não está fazendo com tristeza. 2 Coríntios 2,9. Vocês já ouviram falar desse versículo? Cada um contribua de acordo com o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o que é dar com alegria?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai comprar um presente para alguém, eu vou comprar um presente para alguém, suponhamos que essa pessoa seja muito estimada por você, uma pessoa que você considera muito, que já te ajudou muito. Eu não sei como que vocês compram, mas pelo menos eu tiro pelo meu caso. Eu estou dando esse exemplo porque eu tiro pelo meu caso. Quando eu chego lá para comprar um presente para a pessoa, se for uma pessoa que eu tenho muita estima, eu não olho o preço. A única coisa que eu penso, sabe o que é? Será que essa pessoa vai se agradar com isso? Eu escolho bem, eu olho, eu preparo. Eu quero saber se aquilo vai agradar a pessoa, não, independente se é barato, se é caro. Eu quero saber se aquilo vai agradar, se a pessoa gosta daquilo ou não. E a nossa oferta, como é que nós temos feito? Será que quando o pastor pede para você tirar a tua oferta, você simplesmente pega, enfia a mão na carteira, aquilo que vier, taca lá dentro? Aliás, melhor, até escolhe as moedas. Não, pera, essa aqui é muito grande, vai fazer falta. E taca aqui dentro. Será que é assim a tua oferta? Vamos dar mais um exemplo. Vamos colocar dois casos. Uma pessoa que ganha de 400 a 500 mil ienes. Uma pessoa que ganha 150 mil ienes. Desculpa. A pessoa que ganha 150 mil ienes, um dia ela paga todas as suas contas, um dia ela chega na frente da maquininha de suco, para tomar o seu suco costumeiro. Ela pega aquele dinheiro, ela olha para o suco e fala, não, esse daqui eu vou separar para o Senhor. Eu abro mão do meu suco para separar para o Senhor. 100 ienes, Jacoim, guarda no bolso. Vem para a igreja. Deixa em cima da Bíblia em casa, que é para não esquecer. Vem para a igreja. Chega na hora da oração, ela pega aquele Jacoim dela, levanta. Fala, Senhor, é isso que eu separei para ti. E ao mesmo tempo, do lado está o camarada que ganha 400, 500 mil. Ele está com a carteira tuchada de nota de 10 mil. Sabe o que ele faz? Ele procura lá. Nota de Milão. Não vai me fazer falta. Pera aí, aqui, pega. Ah, não deu nem tempo de orar, acabou a oração, corre lá, tá. Qual que foi a maior oferta? Em números. Quem deu mil? E para Deus? Porque deixou de tomar o justo. Entenderam como é que funciona? Entendeu como é que funciona? Para Deus você tem que dar algo especial. Não importa o valor. Ninguém está pedindo valor. Aqui o valor está falando que ele dava uma porção a mais. Tudo bem, ele dava assim uma porção excelente por Ana. Mas o que isso demonstra? Não demonstra que ele tinha muito dinheiro. Demonstra que ele queria agradar a Deus. Ele queria que Ana agradasse a Deus. É por isso que ele dava essa porção. E ele não faz isso com tristeza. Ele faz isso com alegria. Falou, não, eu quero que Ana fique... Olha, eu quero que ela agrade a Deus de verdade. É por isso que eu vou dar uma porção excelente por ela. É por isso que Deus fala daquilo que... Naquela passagem que diz que aquela pessoa que deu menos foi o que deu mais. Acho que agora os irmãos entenderam o porquê. Acho que agora os irmãos conseguem entender o porquê. Como é a sua oferta? Segunda lição de Ana. Como é a sua oferta? Terceira lição. Zombaria. Zombaria, acho que os adolescentes já sabem o que é, porque nessa parte eles estão adiantados. Eu já expliquei para eles o que funciona, né? Mas é para prestar atenção aqui porque eu vou explicar de um jeito diferente. Tá bom? Zombaria. É muito ruim ser zombado, não é não? É muito ruim ser chacoteado pelas pessoas. Mas hoje nós vamos olhar zombaria não pelo lado de Ana, nós vamos olhar zombaria pelo lado de Penina. Porque ser zombado é muito ruim, mas zombar os outros é muito bom, não é não? Zombar os outros, tirar o sarro dos outros é muito bom, você ri, né? Você sente aquele prazer gostoso, é gostoso demais, né? Eu vou mostrar para você o que a zombaria traz. Provérbios 21, 29. O soberbo, o presunçoso, zombador é o seu nome. Você sabe o que é soberbo e presunçoso? Aquele camarada que se acha. O que é meu é bom. O que é meu é o máximo. Eu posso, estou por cima da carne seca e acabou. Acho que as pessoas já conheceram. Acho que todos aqui já conheceram uma pessoa assim. E você fala, não, mas eu tenho uma coisa igual você. Não, mas isso aí que tem que saber usar. Resumindo, o dele é sempre o melhor. Ele é sempre o melhor. Sabe por quê que ele é chamado de zombador? Porque ele humilha as pessoas. Ele coloca as pessoas para baixo e faz a pessoa se sentir inferiorizada. Isso é zombaria. Isso é zombaria. Provérbios 17, 5, voltando um pouco, lá fala que aquele que zomba do pobre
aquele que zomba do pobre, afronta o seu Criador. E quando a Bíblia fala de pobre, ela não está falando de pobre financeiramente. A Bíblia fala de pobre, se você pegar a palavra pobre, a palavra pobre significa desfavorecido. E pode ser de dinheiro, pode ser de alguma bênção, não sei, pode ser de saúde. Isso é um pobre. Isso é um pobre. Aquele que zomba do pobre, afronta o seu Criador. E quem é o Criador dele? Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram. Ambos Deus os criou. Foi Deus que criou. Quando você afronta o pobre, quando você começa a zombar dele, é como se você estivesse zombando do próprio Deus. Imagina você tomando as dores de uma pessoa. É como se aquela pessoa estivesse afrontando a você mesmo. É como se você zombasse de Deus. Gálatas 6:7 fala de Deus não se zomba, ou em outras traduções, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que você tem plantado na vida das pessoas? Que tipo de palavra você tem lançado nas pessoas? Interessante da lei da semeadura que você nunca colhe aquilo que você plantou na quantidade que você plantou. Você vai colher aquilo que você plantou muito mais do que você plantou. Se você plantou uma semente, dependendo do terreno que você taca ela vai dar 1000, 100, sei lá quanto. Mas você nunca vai colher na quantidade que você plantou. Você sempre vai colher mais. Se você plantar bênção, você vai colher bênção de monte. Se você plantar zombaria, você vai colher zombaria de monte. O que você tem lançado na vida das pessoas? O que você tem falado? E a língua? O que ela tem falado? O que a nossa língua tem lançado na vida das pessoas? Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 7, fala que a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Ela é cheia de peçonha mortal. E olha só o tamanho do bosque que uma pequena labareda incendeia. A língua também é como uma pequena labareda, e ela é incendiada pelo inferno. Como pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? Como pode a videira da azeitona? Como pode a figueira da uva? Da mesma forma, como pode a mesma boca que glorifica a Deus amaldiçoar o irmão? Olha o que o escritor fala no final do versículo 10. Não sejais assim, meus irmãos. O que você tem plantado na vida dos teus irmãos? Não só com palavras, mas com gestos. O que você tem plantado na vida dos teus irmãos? Você parou para pensar? Sabe como que é fácil de você saber o que você tem plantado? O que você está colhendo? O que você está colhendo hoje na tua vida? Pensa bem. Para pensar bem. Toma cuidado com isso, irmãos. Zombaria é uma coisa séria. Se você plantar zombaria, você vai colher zombaria. Tem uma outra passagem que fala em 2 Reis, onde Eliseu, ele estava indo para Betel. E não sei se todos conhecem essa parte. Eliseu estava indo para Betel. Algumas crianças começaram a chegar ali e começaram a gritar, porque Eliseu era careca, era calvo. Começou a gritar: vai carequinha, sobe. Ou na tradução bíblica: vai calvo, sobe calvo. Sabe o que aconteceu com eles? Saiu uma ursa de dentro do bosque, matou 42, que a Bíblia relata. Quer continuar zombando os outros? Tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a gente sempre olha a história de Ana pelo lado da Ana. Ai, coitadinha, ela é zombada. Mas será que nós não estamos zombando das pessoas? Vamos olhar para nós mesmos. Vamos tomar mais cuidado com isso. Continuar, porque senão daqui a pouco não vai dar tempo. Ana, quando ela chegou no templo, como eu disse para vocês, ela aproveitava o tempo dela ali. Ela aproveitava. Via o seu marido oferecer sacrifício por todas. E a primeira coisa que ela fazia ali, eu creio que seria a primeira coisa, porque imagina só você ficar o caminho todo sendo zombado. Ah, não tem filho, amada encerrada. Já pensou? É uma coisa horrível. Eu fico imaginando como que ela chegava amargurada lá. E a primeira coisa que ela queria fazer, com certeza, sem sombra de dúvida, é colocar sua cara no pó e começar a falar com Deus. Com certeza era isso. E eu pergunto para vocês, o que ela fazia ali no pé do Senhor? Chorava, 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 chorava e chorava. Ah, mas eu também choro na presença do Senhor. Deixa eu perguntar, será que esse teu choro não é lágrima de crocodilo, não? Toma cuidado, meus irmãos. Com Deus não se brinca.
Quantas pessoas eu já vi entrar na casa de Deus e começar a chorar e dar lágrima de crocodilo. Sabe por que lágrima de crocodilo? Se você parar para ver um jacaré na beira da lagoa descansando, ele está o tempo todo lacrimejando. Porque por ele ser um réptil, ele não pode ficar piscando muito. Então, para manter a pálpebra lubrificada, ele fica lacrimejando o tempo todo. Se você olhar, ele está lá o tempo todo lacrimejando. Está chorando? Não, só está lacrimejando. Quantas vezes nós não temos entregado o choro falso? Chega aqui, qualquer coisinha chora. Na vida pessoal, qualquer coisinha chora. Chuta a quina do móvel, tudo bem que às vezes chutar a quina do móvel dá vontade de chorar mesmo. Mas chora. O copo caiu e quebrou, chora. Prendeu o dedo na porta do carro, também dá vontade de chorar, mas porque chora. O chefe chega, vai chamar a atenção, chega e fala, olha, cuidado para não fazer assim de novo. Chora. Qualquer coisinha chora. Que choro que é esse? É o mesmo que você tem derramado aqui para Deus? Um choro falso? O que é isso, gente? O que é isso? O choro de Ana, ele era um choro verdadeiro. Porque o choro, se você procurar saber o que significa choro, choro é uma expressão da alma, de algo que está lá dentro, que ela tenta botar para fora e não consegue, ela bota para fora de uma forma que nós não conseguimos controlar. O choro, ele não é que você chega e quer chorar, eu quero chorar, eu vou chorar. Não, o choro é espontâneo. O choro é espontâneo. Você não controla ele. Por que nós choramos? Ele pode ser por muita alegria. Ele pode ser por muita tristeza. E qual é a palavra de Deus, então, afinal de contas, para quem chora o verdadeiro choro? Tem uma bem conhecida aqui para todos. Salmos 35. Quem conhece? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E se a alegria não vier pelo amanhecer? Porque muitas vezes a gente passa a noite toda chorando, falando com Deus. O dia amanhece e o problema está lá. E você continua chorando. Continua chorando. Aí sabe o que Deus fala para você? Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É isso que Ele vai falar para você. E se mesmo assim o consolo do Espírito Santo não te bastar? E se mesmo assim você viver uma vida toda de choro? Se o teu caminho for todo trilhado por choro, se o teu caminho já estiver todo respingado de lágrima, de tanto você chorar, naquele grande dia, irmãos, no grande dia, Apocalipse 21,4, Ele limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. É isso que Deus tem para você. Você pode trilhar a vida toda chorando, mas vai chegar um dia que isso vai acabar. A esperança do choro nunca acaba. Continuando, o voto que Ana fez. Olha o voto que Ana fez. Ela fez um voto aqui, eu vou até ler na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho o voto dela aqui. O voto, 11. Vamos ler a partir do 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha o voto dela. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentarás para a minha aflição, tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, o voto do cristão, ele tem algo interessantíssimo. Muitos cristãos, eles fazem voto. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, que ela estava com muita dor de estômago mesmo. E ela então começou a ligar uma coisa com a outra, descobriu que era por causa de um café que ela tinha tomado. Então, naquele momento de desespero ali, naquela dor de estômago que chegava a virar, ela falou assim: Senhor, se tu me curar dessa dor de estômago agora, eu nunca mais tomo café na minha vida. A dor passou. Aí depois, sabe o que a irmã estava falando para mim? Ela estava falando assim, falou: nossa, eu podia ter falado que eu ia ficar sem tomar café por um mês, porque agora eu estou arrependida de ter falado isso. Sabe o que ela está fazendo? Cumprindo o voto por obrigação. Como fica o coração de Deus? Você entristecido cumprindo o seu voto? Como fica o coração de Deus? Pede as coisas para Deus, faz voto para Deus, e na hora de pagar o voto, fica lá amargurado: não, eu tenho que fazer porque Deus me deu, senão Ele vai tirar a minha bênção. E aí, eu pergunto para você, será que Deus se agrada disso?
E quando nós fazemos votos e oramos para o Senhor pedindo alguma bênção, e Deus não atende elas, o que será que está errado? Será que você não está pedindo para você desfrutar da tua bênção sozinho? Tiago 4,3 fala: pedires não receberes, porque pedires mal para gastar nos teus próprios deleites. Será que nós não estamos fazendo um pedido que ele é egoísta? Olha o pedido de Ana. Ela falou que ela queria um filho, mas depois ela ia devolver para Deus. E todo mundo viu o que ele virou depois. Quem ele se tornou depois? Nada mais, nada menos que Samuel, que ungiu Davi, que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi bênção para muita gente. Será que nós não estamos fazendo pedidos egoístas, não? Às vezes nós estamos pedindo uma oração que eu vejo muito. Ah, Senhor, salva a minha família, porque nem sempre a nossa família toda é crente. Sempre tem lá, né, aqueles que estão ali dispersos ali. Às vezes a gente somos os únicos. Como na minha família é. Mas só que graças a Deus tem mudado isso. Aos poucos ele está mudando. Um dia eu quero testemunhar isso aqui. Mas só que eu prestei atenção que quando as pessoas chegam e falam: olha, eu quero, Senhor, que a minha família toda se salve, porque um dia eu quero bradar, eu e minha casa servimos ao Senhor, egoísta. É uma oração egoísta. Você tem que fazer uma oração para abençoar mais pessoas. Vai mais longe na tua oração. Fala para Deus: eu quero sim que a minha casa toda se salve, mas é para minha família toda ser bênção na casa do Senhor. Vai mais longe no teu pedido, inclui mais pessoas aí. Começa, não sei, dentro da sua casa, não sei o que você pretende, se você pretende só que eles se salvem, ou se você quer que eles sejam obreiros na casa do Senhor, que eles ajudem. Mas entra na tua casa, não precisa falar na cara da pessoa, mas no teu coração, porque Deus está ouvindo o que você está falando dentro do teu coração. Começa a profetizar dentro da tua casa. Olha aquele perdido na droga, aquele que todo mundo fala que é um tranqueiro, olha para ele e fala: esse daqui vai ser instrumentista na casa do Senhor. Os versos dele serão como os versos de Davi, vai agradar o coração de Deus e vai levar muita gente à adoração. Fala para aquela uma que está perdida na prostituição também: essa vai ser cantora. Muita gente vai ser abençoada, porque quando ela pegar no microfone e cantar, o fogo vai cair, e as pessoas vão sair cheias do Espírito Santo. E sei lá, procura um diácono dentro da tua casa, profetiza na vida dele também, fala: vai ser diácono do Senhor. Quando ele botar a mão no endemoniado, vai ter que sair, muitas pessoas serão libertas através da vida dele. Procura um presbítero, procura um pastor, fala: esse vai ser pastor, e quando ele pregar, a palavra dele vai ser como espada de dois gumes, que penetra lá na divisão da alma e do espírito. Começa a colocar cargo na tua casa, irmão. Às vezes você olha e fala: ah, mas é tudo perdido, minha família é um caso à parte, não tem jeito. Marcos 9:23, Jesus disse: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Será que você crê no Deus que você serve? Crê? Então Ele pode fazer. Vamos continuar. Cumprindo o voto. Hora de cumprir o voto. Porque afinal de contas aqui, no meio da história, eu não vou ficar relatando toda ela, mas o que aconteceu? No meio dessa aqui eu quero abrir vamos dizer assim, um parênteses aqui para acrescentar mais uma coisa, fora daquilo que eu já tinha programado. Olha aqui, depois que Eli viu ela, que era o sacerdote, viu ela ali chorando, teve ela por bêbada, porque falou: o que você vem fazer bêbada na casa do Senhor? Aí ela pegou, se explicou, falou assim: não é bebedice, não é vinho, é porque eu estou muito amargurada. Explicou para Eli. Olha aqui que respondeu. Então ele respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Quantas vezes eu já não vi o pastor fazendo isso na vida das pessoas aqui? E sabe o que as pessoas fazem? Deixa a bênção aqui. O pastor entrega, deixa a bênção aqui e vai embora. Sabe o que Ana fez? Pegou para ela. O sacerdote do Senhor estava falando: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ela pegou aquilo para ela. Deus vai conceder. Naquele ano ela engravidou, deu a luz a Samuel. Naquele ano ela não pôde ir no templo, porque afinal de contas estava amamentando, criança pequena. Até dá para entender. O próprio marido dela entendeu, falou assim: faça como propuseste no teu coração. No outro ano ela vai entregar o filho na casa do Senhor. E a gente para pensar, fala: mas será que,
Ana não estava entristecida, amargurada, porque uma mãe entregar um filho não é fácil. Não é fácil desgrudar de um filho que gerou, ainda mais um filho que nasceu depois de um tempo que a madre estava cerrada. Não é fácil de entregar. Sabe o que a Bíblia me fala? A Bíblia me fala que além de entregar o filho, ela levou bezerro para sacrifício, para dar de oferta para o Senhor. Naquela época, irmãos, existia níveis de sacrifício. O primeiro nível, que era o mais baratinho ali, eram as pombinhas. Aí vai subindo, né? As cabras, os carneiros, né? O nível maior era o boi, que era um dos animais mais valiosos que podia se dar de sacrifício. Ela levou, foi um bezerro para dar de sacrifício para o Senhor. Mais uma vez eu digo, você acha que ela entregou o filho dela com o coração na mão, entristecida? Não. Ela foi lá para cumprir o voto com alegria. O tamanho da oferta dela mostra a alegria que ela estava indo. Falou, eu vou lá, vou cumprir meu voto, vou entregar um bezerro de oferta para o Senhor. Essa era a vontade de Ana, cumprir com o seu voto. E a gente para pensar, mas será que depois ela não ficou triste? Desculpa. Será que depois ela não ficou triste? Entregou o filho, não tem mais filho. A Bíblia fala que os filhos são a coroa dos pais. E eu fico pensando, irmãos, vocês que são pais, desculpe, vocês que são pais, se você vê seu filho se tornando sacerdote, o que você pensaria? Você não ficaria cheio de orgulho? Mesmo que ele estivesse longe de você? Se você vê seu filho se transformando num profeta, mesmo que ele esteja longe de você, você não ficaria orgulhoso, orgulhosa? Se você visse seu filho se transformando num juiz que julga a nação, você não ficaria orgulhoso? E se você vê ele se transformando nos 3, que era o que Samuel era? Era o único que era sacerdote, profeta e juiz. Único. Ele marcou o fim da era dos juízes, porque depois dele veio o rei Salomão. Ele teve o prazer de ungir o rei Salomão. Ele teve o prazer de ungir o rei Davi. Ungiu o rei Davi. Davi nada mais foi do que o maior rei de Israel, o rei da guerra, nunca perdeu uma batalha. Nada mais foi do que aquele rei mais glorioso. Foi ele que conquistou e levantou Jerusalém, fez ela ficar formosa. Davi foi tão glorioso que até hoje a estrela de Davi está no meio da bandeira de Israel. Já pararam para perceber nisso? Sabe quem que ungiu ele? Samuel. Imagina Ana, que era a mãe. Imagina Ana, que era a mãe, vendo isso, vendo o filho fazendo tudo isso, entregando profecia, vendo o filho ungindo o rei. Imagina como que ela não ficou feliz. Olha a coroa que Deus colocou na cabeça dela. Quando ela vai lá e coloca no seu coração de fazer um voto e cumprir ele com alegria, Deus coloca uma coroa na nossa cabeça. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Quando você fizer um voto, Deus ele vai cumprir com a parte dele, mas cumpra você com a tua também com alegria. Com alegria. Sabe na onde que eu vejo a alegria de Ana? Olha o que ela ora. Eu vou ler aqui, que é para não perder nenhuma palavra. O Cântico de Ana no capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Só fala isso quem está muito feliz com Deus, irmão. Quem é que consegue falar esse tipo de palavra estando triste com Deus? Só quem está feliz com Deus fala esse tipo de palavra. Esse é o cântico dela, a oração dela para Deus. Aquela que chorava amargurada já não chora mais, ela pula de alegria. Quem quiser depois pode ler o restante do capítulo 2, não tem problema nenhum. Chega na tua casa e lê o restante do capítulo 2 para ver o que ela fala. Gratidão, um sentimento de alegria. Entregou o filho, entreguei, mas eu entreguei aquilo que Deus me deu e entreguei aquilo que eu prometi para ele entregar. Deus está feliz comigo, é isso que interessa. Aleluia. Não interessa mais nada, interessa que eu agradei a Deus. E daí se as pessoas vão falar, entregou o filho, e daí se era para mim ficar triste, e daí interessa que eu agradei a Deus. Aleluia. É isso que interessa. E o que interessa na tua vida aqui hoje, irmão? O que interessa na tua vida? Fica a minha pergunta para vocês, e eu vou deixar essa pergunta com um ponto de interrogação bem grande.
que é para você se responder para você mesmo. Eu gosto de fazer isso. Responda a pergunta para você mesmo. Não responda para o teu vizinho ver. Responda para você mesmo ver. Porque com você mesmo você vai ser sincero. Não tem como você mentir para você mesmo. Responda dentro do teu coração. Qual é o teu objetivo dentro da casa do Senhor? O de Ana era agradar a Deus. E o seu? Eu quero encerrar essa palavra, irmãos. Mas eu quero deixar essa pergunta. Qual é o teu objetivo dentro da casa de Deus? Quanto tempo você aproveita do culto? O que você tem feito para Deus? Como é a tua oferta? E o choro que você tem dado para Ele? É verdadeiro ou não? Fica essa interrogação bem grande. Qual é o seu objetivo dentro da casa de Deus? O que você quer fazer? E deixo afirmado, o de Ana era agradar a Deus. E o seu? Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.